E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos. E hoje a gente vai falar sobre três empresas que são a Klabin, a Suzano e a Irani. Qual a diferença entre elas e qual seria a melhor aí para longo prazo? Lembrando que aqui não há recomendação nem de compra nem de venda, apenas uma análise de informações que estão disponíveis aí na internet e uma comparação das ações dessas três empresas que são bem diferentes, desde a Irani, que é uma small cap com valor de mercado acima de uns 2 bilhões ali mais ou menos, até a Suzano, que é uma enorme empresa aí no ramo de celulose do Brasil. Vamos dar uma olhada aí na tela agora para comparar essas três ações. Vamos começar pela Klabin, com valor de mercado aí de quase 25 bilhões. A Suzano, que tem o triplo do valor de mercado, né, de 77 bilhões. E por fim, a Irani, que tem um valor de mercado aí de um pouco mais de 2 bilhões. Outra diferença marcante também é o quanto cada uma delas tem pago em dividendos nos últimos 12 meses. A Klabin, um pouco mais de 5% na cotação atual da Klabin 11, aí, que está acima dos R$ 20. A Suzano, apenas 2% aproximadamente, enquanto a Irani, nos últimos 12 meses, pagou 9,62%. E atualmente a cotação da Unity da Klabin está em R$ 22, da Suzano está acima dos R$ 50 e da Irani, que é uma small cap, está em apenas R$ 8,88. E por que eu escolhi esse ramo para investir em tendo Irani e Klabin na carteira? Primeiro, porque segundo o infográfico de 2020, o Brasil já é o sexto produtor de papelão do lado do mundo e ainda apresenta grande potencial de aumentar a produção per capita, sendo a Klabin aí uma grande investidora no Brasil, com área de floresta, propriedade e atua nesse ramo também de papelão, papel, celulose, enquanto a Irani, que é uma small cap com grande potencial de valorização, paga atualmente bons dividendos, está aumentando aí seu endividamento com o projeto Gaia e estando no Brasil tem um potencial aí de aumentar sim os seus lucros ao longo dos próximos anos, e é isso que aconteceu com a Irani, no gráfico que está aí na tela, porque nos últimos 5 anos a Irani teve uma valorização, retorno a quem investiu por esse período de mais de 200% para os seus acionistas, isso sem contar aqui, nesse gráfico específico disponível no Google, os proventos que foram pagos ao longo desses anos também. Isso aqui é só valorização da cotação. E se vocês verem, realmente o mercado de embalagens, papel ondulado, está crescendo muito aí no Brasil. A Suzano, na verdade, trabalha mais com exportação de celulose e a Klabin já atua de uma forma mais diversificada do que a Irani, porque a Irani é mais realmente papel e embalagem, enquanto a Klabin atua inclusive com fibra longa, fibra curta, que tem fralda, tem absorvente, tem um monte de coisa que a gente usa no dia a dia. E a Irani, se vocês forem verificar nos últimos dias, ela teve uma queda na sua cotação, principalmente por conta dos seus resultados do quarto trimestre de 2023, que teve um lucro líquido 91% menor em relação a 2022, e falando inclusive em relação ao seu EBITDA ajustado, receita, que também diminuíram, e os investimentos, que significa uma maior dívida aí por conta da plataforma Gaia. E nos resultados do quarto trimestre apresentados pela Klabin, teve um aumento no volume de vendas, enquanto a receita líquida teve uma queda de 11% e o EBITDA ajustado também teve uma queda em relação ao mesmo período do ano passado, ou seja, não foi só a Irani que sofreu aí com os preços e também a concorrência no setor de celulose e papel. E comparando também todo o ano de 2023 da Klabin em relação ao ano anterior, a gente pode ver que também teve uma diminuição aí no volume de vendas e também uma diminuição na receita líquida e no EBITDA ajustado, ou seja, é um setor que está sujeito a variações ao longo dos anos aí, por ser um setor de commodities, competição no mercado externo, dependendo também de exportação de celulose e papel. E por fim, a Irani, por ser uma small cap, tem um potencial ainda de valorização maior do que as duas, pelo menos na minha visão. E a Irani, nos últimos 4 anos, tem pagado aos seus acionistas proventos interessantes, com um atual acima dos 9% e várias vezes ao ano, tendo pelo menos nesse sentido boa para uma estratégia de dividendos, você tendo mais vezes de disponibilidade de dinheiro ao longo do ano para poder reinvestir na empresa que esteja mais interessante aí na sua carteira, se for o caso. E eu, pelo menos, apesar de ver a Suzano numa área boa, que a gente tem grandes empresas no ramo de celulose e papel, eu não tenho carteira. Eu preferi ter duas que são diferentes, que nem mostrei para vocês. Uma é a Irani, menor, mas com melhor pagamento de dividendos, potencial de crescimento. Outra, a Klabin, que é
mais estável ao longo prazo, tendo menos chance de ter aquelas variações enormes para cima e para baixo, ainda mais por estar exposta em um setor competitivo, dependendo de exportação, mercado externo, competição inclusive com a China, né? Eu tenho as duas, não atualizei a carteira, já fiz minha compra de março e vou atualizar vocês aí da carteira, o que eu tenho comprado, o que tem acontecido com a carteira que eu mostro para vocês aqui no canal. Ainda não atualizei aqui no Investidor 10 e tenho aumentado meus aportes em Irani por conta do preço, principalmente com essas quedas que aconteceram aí nos últimos dias, né? E a Klabin, mesmo com esse preço aqui e mesmo com dividendo não tão alto, que o meu aqui em relação ao custo de compra está acima dos 6%, ainda, pelo menos na minha visão, não está cara. Mas para mim, eu prefiro esperar um pouquinho aí, alguma queda eventual, para poder comprar mais da Klabin. Aí, enquanto a Irani tem caído um pouquinho a cotação, eu tenho comprado mais da Irani mesmo, né? Tenho aumentado minha posição aqui em Irani. E é isso, conforme cada empresa aí que eu tenho em carteira for oscilando para baixo, eu ver que seja uma oportunidade, eu tenho comprado. E você, o que tem feito? Tem achado essas quedas na Irani uma oportunidade ou um sinal de alerta? Tem comprado também da Klabin ou não? Eu particularmente não tenho a Suzano, principalmente pelo fato de não pagar bons dividendos ao longo do histórico dela dos últimos anos, sendo uma boa empresa, uma empresa grande também, mas para mim, principalmente agora que estou montando minha carteira, eu prefiro algo que eu possa segurar aí por um longo tempo, ficando tranquilo na hora da queda, recebendo meus dividendos, ou mesmo tendo um potencial de valorização, que é o caso da Irani. Lembrando, pessoal, que não é recomendação de compra, tá? Cada um faz aí o que achar melhor com a sua carteira. Essa é a minha, mostrei para vocês, mostro todos os meses aí se você quiser acompanhar, tá? E me conta aí o que você tem feito, se gostou do vídeo, se quer uma análise um pouco mais aprofundada, mostrando ao longo dos anos aí o que aconteceu com essas empresas, né, as diferenças. Conta para mim o que você tem feito e o que você quer ver aí no canal. Qualquer coisa, acompanha para poder ficar por dentro aí do que eu tenho feito. E é isso aí. Muito obrigado para você que ficou aí. Valeu, falou!